Estamos começando mais um episódio do Conecta Ciesc, o podcast do corretor catarinense. Estamos aqui falando em nome da Ciesc, Associação dos Corretores Imobiliários do Estado de Santa Catarina. Estamos nesse estúdio maravilhoso do Visor Notícias, que são nossos parceiros. É um prazer estar falando com você, corretor, com você, cliente, e também com as construtoras, que esse nosso episódio é para estar falando então com mais uma construtora parceira. Eu me chamo Dudu Amarante, estou aqui com meu amigo Fábio Locatelli, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Então vamos lá, hoje então a gente tem o prazer de receber o André, gerente da Consultora Sul, consultora aí que vem consolidando no mercado aí com produtos de excelente qualidade. E gostaria de apresentar, André, faça as honras da casa, né? Bom, primeiro de tudo, também agradecer vocês pelo espaço e pela oportunidade de falar um pouco sobre a nossa empresa, né? Hoje a Sul Construtora, ela tem 13 anos no mercado, nós estamos aí já com 6 obras entregue. Hoje, atualmente, nós estamos com 4 obras em andamento, né? E ao longo desse bate-papo aí a gente vai poder falar mais sobre a nossa empresa, o mercado de trabalho, enfim, um papo bem descontraído, mas com muita coisa boa também. Eu quase que ia cortar ele, porque ele já estava respondendo a primeira pergunta. Ele é rápido no gatilho, ele já estava vendendo. André, é um prazer então recebê-los, né, Fábio? Receber você em nome da Sul Construtora. E como a gente sempre começa esse nosso bate-papo, saber um pouco mais da história da construtora, e aí nesse papo tu pode também colocar aí como foi o teu ingresso na empresa e tudo mais, que é realmente para quem está em casa, né, Fábio, conhecer mais da empresa, porque claro, a Sul é uma empresa conhecida, todo mundo já ouviu falar, todo mundo passa e vê nas obras, mas a gente saber a história, com certeza é algo muito importante, né? Faz sentido. Com certeza. Então vamos lá. A Sul ela é uma empresa familiar, os proprietários hoje são o Fábio e a Samara, 2 pessoas aí sensacionais, tá? Quem tem a oportunidade de conhecê-los sabe do que eu estou falando, são pessoas assim de um coração enorme realmente. E a Sul então começou há 13 anos atrás, como eu falei, começou com um terreno próprio, tá? Um terreno que foi adquirido pela própria construtora e foi edificado o Peso de Mare, dentro da meia praia já. E posteriormente, sempre enxergando as lacunas do mercado, a gente tem que sempre trabalhar para onde o mercado tá indo. Tem que ver antecipadamente, né? Exato, a gente tem que ter essa percepção de mercado. Então, quando o Morretes começou a ter aquela aceitação grande, que teve aquela mudança de plano diretor, nós fomos para o Morretes também, não deixando a meia praia de lado, né? Obviamente. Depois de um tempo para cá, nós sabemos que Porto Belo, Perequê deu esse salto grande, e aí nós também migramos para o Perequê. Então hoje nós temos obras tanto em meia praia quanto Morretes e Perequê, preenchendo assim essa lacuna aí de que o nosso mercado, na verdade, ele pede isso, né? Tu trabalha muito em conjunto esses 3 lugares, né? É muito difícil. Totalmente. Né? Porque não, você precisa ter a diversidade de produtos para oferecer para o teu cliente, né? Então é importante você abranger essas 3 regiões principalmente. Sim, né? Isso é muito bom para nós porque o corretor hoje, ele, digamos assim, ele tem um cliente na mão. Ele quer trabalhar com a Sul. Então hoje nós temos produtos nos bairros, tanto na meia praia, enfim, Perequê, produtos menores ou produtos maiores, né, em termos de tamanho e ticket também de valor, onde o corretor ele consegue encaixar o cliente em algum produto que nós temos. Então, isso é uma grande vantagem nossa, de ter essa gama de produtos onde a gente consegue suprir a necessidade do cliente naquele momento. Porque é bem o que o Fábio já tocou num ponto aqui interessante, que muitas vezes o cliente quer negociar com aquela construtora, né? Pela seriedade, pela segurança. Exatamente. E aí tu tem que ter esse produto, porque senão acaba que o corretor vai buscar uma outra empresa, né? Exatamente. Ele, como eu falei, ele tá querendo trabalhar com a gente, mas se a gente não tiver o produto no momento, ele não pode perder o time da venda. Exatamente. Então, ele obviamente vai buscar uma outra construtora. Então, a gente pode perder de ter na nossa carteira um excelente cliente que pode lá na frente fazer novas aquisições dentro da empresa, né? Então, por isso a gente costuma atacar em diversos bairros e diversos tipos de produto para a gente ter realmente
possibilidades de estar trazendo o cliente. Exatamente. E fidelizar ele dentro da empresa, né? Hoje nós temos clientes já de longos anos que eles começam com um empreendimento, daí os lançamentos que a gente vai tendo, ele faz o próprio migração, novo negócio dentro da empresa, né? Certo. Porque sentiu confiança, teve a valorização que ele estava esperando, né? Então, hoje a gente também tem essa fidelidade dentro da empresa dos clientes. É bem importante, né? A gente precisa disso. Sim. Exatamente. Acho que agora é tu ali, né? André, vamos lá então. Pegando essa sequência então que você vem falando dos projetos, né, tudo que é a construtora hoje, o que você entende de diferenciais que destacam hoje a construtora dentro do mercado? Boa pergunta. Além de tudo, na verdade, as obras começam sempre com um estudo de mercado, né? Hoje, quando as permutas elas chegam até nós primeiro fizemos uma avaliação da região onde essa permuta está localizada. Então, a gente costuma realizar essas permutas em termos de... Primeiro de tudo, na verdade, a gente analisa o local, se o comércio ao redor ele é um comércio que... um comércio completo, onde tem desde supermercados, farmácias, enfim. Hoje o cliente a infraestrutura, né? Uma infra ao redor. Por quê? Como nós somos uma cidade litorânea, nós temos alta temporada. E na alta temporada a gente sabe que essa cidade aqui ela trava. Então o pessoal ele quer o quê? Eles querem fazer tudo a pé. Então Sim. Hoje as nossas obras são muito bem localizadas estrategicamente por conta também do comércio que dá esse apoio também para os clientes, né? Então esse é um ponto importante hoje que a gente analisa, que é a concepção do projeto. Aí logicamente em cima disso depois a gente vai trabalhando plantas bem distribuídas, né? Lazer também, hoje o nosso mercado ele busca muito lazer completo, né? Então a gente busca basicamente esses detalhes. E obviamente, como a nossa régua subiu muito no nosso mercado, a gente não poderia ser diferente. Então, além de ter todos esses detalhes, nós também entregamos um produto com excelência lá na frente, tá? Desde a parte de construção e também de finalização, onde a nossa equipe de arquitetos, eles sempre viajam, participam de Casa Cor, vão para Dubai, então eles trazem sempre as tendências que estão lá fora acontecendo, trazem para cá, para a gente estar acompanhando a tendência também que acontece lá fora. Isso que tu comentou, né, da régua ser alta, né, Fábio? A gente fala também muitas vezes para os clientes, quando o cliente pergunta sobre padrão de acabamento, sobre qualidade, principalmente sendo um corretor sério, a gente sempre fala assim, ó, não tem como uma construtora não entregar algo de qualidade, algo bom, principalmente em se tratando de Porto Belo nos próximos anos, que vão vir muito as referências e as comparações. A gente sempre fala que depois, na hora que tiver pronto, tem um pronto da Sul Construtora ou da construtora B, aí as pessoas vão ver esse diferencial. Então tem que ser algo de qualidade. Se a construtora não tem a régua alta, ela mesmo se exclui do mercado, exatamente, né? Ela mesmo tá dando um tiro no pé, tá entregando um produto que não é de qualidade, né? Exatamente. Dudu, você falou tudo. Nós temos exemplos aqui de construtoras, lógico, não vou citar nomes, construtoras aí que já estão 20, 30 anos construindo aqui dentro do mercado. Construtoras excelentes, super confiáveis. Só que até então construíam o feijão com arroz, que tá tudo bem também. Porém, com essa vinda de novas construtoras, com visão de negócio diferente, os proprietários viajando para fora também, trazendo o que tem de mais referências, fora, né? Essas construtoras antigas na cidade, elas foram obrigadas a se adaptar também, entende? Então isso também foi legal, porque o pessoal que estava já consolidado, porém construía, como eu falei, um padrão médio. Essas empresas é legal até enxergar hoje que elas também vieram com essa subida de régua que o nosso mercado exige. Então, obviamente, a gente não pode ficar para trás nesse sentido, né? Eu vou pegar esse tópico ali, Fábio, vou fazer uma pergunta, depois eu sei que tu tem aí também. Isso é legal, porque dá uma discussão boa, porque ao mesmo tempo, né, que as construtoras faziam aquele feijão com arroz, eu acredito que é de uma década para cá também que as referências globais chegam aqui para o nosso litoral, então acaba que as construtoras
num geral, né? Tô falando em via de regra. Há 10 anos atrás, 12, 15, não era toda a construtora que tinha facilidade de fazer uma viagem para Nova York, para Londres, para França, para trazer essas referências, e não tinha tanto essa conexão. Então essa conexão acaba favorecendo ainda mais o nosso litoral, e aí era a pergunta que eu ia te fazer. Claro que a gente sabe que a construtora tem que ter uma harmonia entre algo contemporâneo, qualidade de entrega, tecnologia, mas o que hoje a Sul Construtora não abre mão nos seus empreendimentos? Do tipo, o nosso foco é esse, e se não for dessa maneira, a gente nem constrói. Então, a tua pergunta ela é respondida com o que eu falei antes. Tô sendo redundante, já tomei uma mijada no ar. Não, já respondeu outra pergunta. Só vou responder, repetir o que eu falei antes. Porque encaixa na tua pergunta. Certo. Na concepção da escolha da área. Porque esse é um ponto... É o ponto primordial. Porque através dessa escolha da área, o próprio terreno vai me dizer se eu vou poder fazer uma planta de acordo. Uma planta onde não vou ter corredores, uma planta onde os quartos vão ficar bem quadrados, o próprio living, a parte social, onde é a maior integração das famílias, né? É o que eu sempre falo, os quartos, eles têm que ser bons, uma metragem boa. Porém, aonde que as famílias ficam mais tempo hoje dentro de um apartamento? É na parte social, é no living, na sacada, é na cozinha, essa parte toda integrada. Então, os nossos projetos, eles começam lá na escolha do terreno. Então, se o terreno não nos permitir fazer uma planta de acordo, a gente já elimina, vamos para outro. Então, acho que ali é o início de tudo. Isso é legal. E às vezes eu vejo, Fábio, não sei se tu concorda, que às vezes a gente vê muitas plantas ou projetos que é negligenciado isso às vezes, né? Às vezes é um ajuste que tu poderia fazer na planta e que melhora muito, né? Sim. A gente sabe que às vezes um corredor que era para cá e não tem mais. Hoje eu comento que eu acho legal, por mais que seja simples, às vezes que tu tem 1,5 metro de corredor e as construtoras estão, às vezes, aqui dá para fazer ou um roupeiro, sim, ou um home office. Às vezes é uma ideia simples, mas que lá no final o proprietário ou até o arquiteto não tem esse insight ali e agrega, né? Sim. Eu vou te falar que as análises também vão muito além tem construtores, o próprio André é prova que a gente já conversou. Se a rampa de garagem não for boa, nem começa o estudo para cima, né? Porque é uma dor gigante. É uma dor gigante que a gente sofre muito aqui no mercado ainda, né? Lógico que as obras de hoje, isso é muito bem pensado, mas existem empreendimentos antigos que a rampa é um problema. Que eles não davam essa bola. Então essa é uma importância também dentro dos projetos, né? Sim. Com o avanço da construção civil também, as novas tecnologias, hoje nós conseguimos também eliminar muita coluna dentro das vagas, jogando as vigas de transição. Isso a gente é muito nítido nas obras mais antigas com as modernas, as mais novas, né? Então hoje a gente vê poucas colunas na garagem, né? Justamente por conta das vigas de transição. É mais caro, não tenha dúvida, porém fica uma outra obra. Com né? certeza. Hoje os carros aumentaram, hoje está todo mundo com SUV, caminhonete. Então, as vagas de garagem, rampa, áreas de manobras, elas são tão importantes quanto um lazer bem feito, uma planta de apartamento bem feita. Ela é fundamental. Então, tudo isso começa lá na análise do terreno. Porque se o meu terreno tem pouca frente e mais profundidade, eu vou ter problemas em fazer giro com o carro lá dentro. Então, ali a gente já elimina também aquele terreno, entende? Então, a escolha do terreno, a sua dimensão, ela vai dizer se o meu projeto ele vai ser eficiente ou não. Exatamente. Também, bem lembrado, Fábio, na questão da rampa e vaga de garagem. Isso é muito bacana, esse ponto que o Fábio levantou, porque são pequenos detalhes que às vezes são negligenciados e é o que a gente fala. No papel, talvez ele não te dê problema, mas quando tiver aquele velho ditado que a gente fala, o papel aceita tudo. Aceita tudo. Então tudo. fica muito bonito no folder, mas na prática é a engenharia que tem que dizer se vai dar certo ou não, né? Sim, exatamente. Acho que agora é eu aqui, né? Ele acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer, né? Já deu continuidade. Porra, mas eu tô falando demais. Não, tá bom. O Fábio quer fazer aquela ali? Mas eu vou falar, pegando a continuação, o André já explicou muito dela, né? Como vocês trabalham bastante na inovação dos projetos, o que mais impacta para vocês? É a tecnologia que vocês vêm buscando? A arquitetura, o visual é mais importante? Ou a experiência de um todo para o cliente, assim?
Eu acho que nós temos que trabalhar sempre com um todo, né? Eu acho que todos esses pontos aí, Fábio, eles são importantíssimos para o prédio, né? Desde da sua arquitetura, as suas plantas, o seu lazer, né? A forma que você vai acabar o prédio depois, entregar ele, né? Então, eu acho que é um contexto. Então, nós analisamos todos esses detalhes bem... são detalhes imprescindíveis que a gente tem que levar muito em consideração para a obra depois, o projeto, ele ficar com excelência, né? Exato. E sempre superando as expectativas. Essa é a nossa principal intenção, né? Quando nós entregarmos o prédio, nós temos essas experiências dos prédios, a gente já entregou, do cliente realmente vir falar para nós e falar assim, nossa, muito obrigado. Superou as nossas expectativas. E esse nosso bate-papo é legal porque nós temos corretores nos assistindo, a gente tem construtores nos assistindo, pessoas que nem são do mercado diretamente, porque como a gente falou ali no bastidor antes, a nossa região respira o mercado, respira a construção civil, e muitas vezes alguma pergunta e outra, né, Fábio, ela parece óbvia para quem é corretor, para quem é construtor, mas é muito importante o André falar em nome da construtora, porque às vezes quem está assistindo vai dizer, que legal que a construtora se preocupa com isso, ou às vezes, como tu falou, também tem situações que não se há o que fazer. Também tem situações onde o terreno tu acaba não tendo opção, eu vou ter que construir nesse terreno e eu vou ter que cortar na carne, digamos assim. Eu vou ter que fazer uma garagem que eu sei que não é tão boa, mas também não foi negligência, digamos assim. Pegando essa linha, André, a gente sabe que a nossa região aqui acontece muita coisa, tem muito lançamento. Nós temos uma região que ela trabalha muito junto, Balneário, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, enfim, toda essa nossa região. Até mesmo Tijucas respinga lá muitas vezes, né? E como que você vê a parte burocrática? Como que está hoje essa construção dessa parte burocrática? Ou seja ela lenta ou rápida para se ter novos lançamentos? Que a gente também tem que olhar para o ponto da segurança e da responsabilidade. Mas como que você vê isso e qual a tua opinião sobre isso, né, Fábio? O que nós temos que analisar? Cada cidade, vamos falar aqui na região, no estado, ela sempre vai ter a sua engrenagem propulsora, ou é na indústria civil, ou seja numa indústria calçadista, metal mecânica. Nós em Itapema somos construção, é a construção civil. Ela é dito mercado. É o que move, né? É o que nos move. Então, a prefeitura enxergou o quê? Ela tem que ter essa parceria com o setor privado da construção civil. Por quê? Somos nós que geramos emprego, impostos para a cidade. Então, a prefeitura ela vem trabalhando muito a nosso favor, nos permitindo isso, né? Análises, viabilidades, alvarás. Então, processo mais rápido, né? Isso, exatamente. Coisas que não saem da nossa alçada, nós precisamos do setor público. Precisa ser ágil, né? Exatamente. Então, o próprio setor da prefeitura, nós estava conversando com o secretário de desenvolvimento, o Daniel, falou para nós na consultora semana passada. Agora também as viabilidades vão ser tiradas de graça através do site. As viabilidades. Hoje que você paga uma taxinha e tem que retirar pessoalmente, né? Então... agiliza o processo. Isso, detalhes, né? Detalhes que vão... Exatamente, que fazem toda a diferença. Até no próprio site da prefeitura, o geoprocessamento, coisas que nós não vemos em outras cidades. Sim. O nosso cartório, o tabelionato, tirar algum documento ali na hora, né, uma viabilidade de algum terreno, com ônus e ações, a gente tira na hora, hoje tira no site. Tem cidades que demoram até uma semana, 3, 4, 5 dias. Então, hoje, tempo é dinheiro. Nós, às vezes, desses 4, 5 dias que a gente dependeria para tirar alguma viabilidade, pode cair o negócio. É isso aí. Então, a gente vê essa movimentação do setor público, né, junto com o setor privado, andando lado a lado, porque o setor público ele tem esse entendimento que eles têm que andar lado a lado conosco, né? E a gente também entende que tem que ter essa parceria com eles. Então, sempre de mãos dadas, setor público-privado, a gente aí consegue dar sequência nas melhorias e tudo mais, né? Um exemplo que nós temos nessa parceria, que é a PPP, é o nosso mole com o Pier, com o Hard Rock hoje, né? Esse é um grande exemplo. Setor
a parceria público-privada, que está dando certo. O próprio Porto Belo também, a gente vê muito forte isso. Então, a prefeitura, o prefeito Joel, enxergou essa necessidade de andar lado a lado com os construtores. E os construtores também entendem que é saudável, precisa ter esse entrosamento para todo mundo crescer e ordenadamente, no caso, né? Perfeito. Então vamos lá, André, ponto polêmico agora, né? Precisava ter esse Vou momento. no banheiro, Vou até tomar uma água. Esse momento aí. André, a gente sabe que as permutas vêm aumentando cada vez mais, né? O valor das permutas. A pedida, no caso. Né? Isso vem afetando a viabilidade dos projetos, como uma construtora, como você enxerga essa situação hoje no nosso mercado, né? Porque a gente percebe que a gente vinha de um cenário de permuta, né? Paga-se tanto pelo potencial construtivo e os valores subiram, aumentaram demais, né? Então, como é que tu tá vendo esse cenário? Então, eu enxergo 2 fatores basicamente. Primeiro de tudo é essa nossa crescente da valorização do metro quadrado. Obviamente, os terrenistas também cresceram o olho e também estão querendo uma fatia maior hoje nas negociações. Até aí tudo bem, concordo, né? Porém, nós temos um outro lado, que são corretores despreparados, que chegam de paraquedas na nossa cidade e se acham especialistas em permuta. Acham que entendem do mercado. E aí o que acontece? Eles acabam estragando os terrenistas. Por quê? Hoje o nosso mercado, a matemática é igual para todo mundo. Para nós, para a consultora A, B, C, a matemática é igual. Se um corretor chega para um terrenista e oferece algo muito além do que as propostas que ele já tinha em mãos, o terrenista, ele automaticamente ele vai querer aquele número, aquela quantidade. A partir daquele momento, se alguém me paga é isso que eu quero. Perfeitamente. Se o normal seria 3 apartamentos no local, esse corretor ele vai oferecer, não faz negócio que eu tenho uma consultora que vai te dar 5. E aí, obviamente, ele tem esse número na cabeça. A partir desse momento aí, o que vale? É o 5. Exatamente. Só que ninguém vai pagar os 5 porque está fora da matemática. Então, isso também acaba estragando muito o nosso mercado. Então, basicamente, eu acho que são esses 2 pontos aí que acabam influenciando em permutas hoje aqui na nossa cidade. Eu sempre falo, né? Isso é uma opinião minha, do Amarante, tá? Eu tô falando em meu nome. Eu vejo muito, eu já argumentei algumas vezes, Fábio, que muitas vezes empresa séria dificilmente vai perder negócio para empresa séria. Porque o número é o que nem tu falou. Às vezes chega, né? Tem um apartamento de 2 milhões por 900 mil. Eu já digo, não existe. Sim, exatamente. Ou ele não tá 900 mil, ou ele não vale 2 milhões. Não existe. É igual chegar essa camisa minha aqui, é igual a tua, e aí tu paga 100 reais e eu chego, não, eu paguei 30 na mim. Não, então não é igual. Exato. E quando entra nessa esfera, claro que tem a ingenuidade, às vezes, do terrenista, ou a ganância, ou aquilo de querer acreditar. Então é aquela. É tipo a mulher, né, que quer casar com um homem lindo, cheiroso, rico, religioso. Eu também quero. É mais ou menos essa brincadeira que o cara faz, né? Mas olha só, pegando esse ponto aí, não precisa ser polêmico, eu acho, André e Fábio, mas uma conversa de bastidor nossa, alguém vai receber ninguém tá como vendo, polêmica, ninguém tá vendo. A gente sabe que dentro de todos os mercados tem aquela empresa que está mais estruturada, aquela empresa que tá iniciando. Eu vi uma entrevista, vi algumas entrevistas, e acho que até falar, Fábio, muitas vezes está sendo confundido as pessoas achando que a Ciesc está chegando para ser algo que está buscando isso, para tentar punir corretor ou empresas construtoras. Não. A Ciesc é uma associação de corretores imobiliárias onde ela está tentando criar uma comunicação entre construção civil, entre Procon, sendo entre Ministério Público, sendo um elo. Exatamente. E dentro disso, a gente tem que olhar para as coisas que evoluem e para as coisas que a gente vê que tem que abrir um sinalzinho vermelho de atenção. Ótimo. Então, eu entendo, vamos dar um exemplo. A Sul, ela está há tempo no mercado. Então ela já tem um lastro financeiro, ela já tem obra entregue, ela já tem terreno permutado, mas vai ter o João da Silva que ele quer iniciar uma construtora. Perfeitamente. Então ele não vai ter muito terreno permutado, ele não vai ter lastro financeiro, mas existe os que são sérios e os que não são sérios. Perfeitamente. E como tudo na vida, os bons pagam pelos maus.
Então assim, ó, e eu vejo que muitas vezes entra a empresa tentando facilitar. Como que você, André, vê isso, aquela questão? Nós tínhamos há um tempo atrás parcelamento em 60 vezes, daqui a pouco passa para 70, passa para 80, passa para 90, passa para 100, que eu já acho que é um limite gigantesco. E aí começa a vir 120, 140 e o céu é o limite para quem quer fazer negócio de risco. Como que você enxerga isso? Qual a tua opinião sobre isso, André? Então, Dudu, falando sobre essa questão, todo mundo tem direito a iniciar. Todo mundo tem direito. Que seja frisado isso, né? Isso, até porque a Sul também teve o seu começo, teu início, tá? Porém, eu acho uma coisa muito legal que a Ciesc está puxando isso agora, essa bandeira. Por quê? Como o nosso mercado ele é muito bom, muito pujante, nós, obviamente, temos pessoas aí que vêm para cá com malícia. Entende? Que você falou, os bons acabam pagando pelos maus. Então, a Ciesc, ela tá em contato, até onde eu sei, junto com a OAB, Prefeitura. Para quê? Ministério Público. Para essas novas empresas que vierem, comprovarem que estão vindo para trabalhar, para serem honestas e crescer junto com o mercado. E também, nesse pente fino, já botar para escanteio essas empresas, que nós temos algumas aí que, obviamente, a gente não pode falar, mas que é nítido que a conta não fecha. Vendendo apartamentos a preço de custo, abaixo de preço de custo, entende? Então, que a gente sabe que lá na frente vai dar problema. E isso acaba estragando o nosso mercado. Tem clientes que acabam caindo de gaiato, mas tem aquele usolhudo, o ganancioso. Que o corretor, ele vai passar 3, 4 opções. Essa empresa, ó, essa aqui é 500, 500, 500, mas eu tenho essa aqui por 300, 290, entende? Ah, essa aqui entregou quantas obras? Nenhuma, é a primeira. Porém, é muito discrepante a diferença de valores. Pelo mesmo tipo de produto, entre aspas. É o mesmo produto, mesmo tamanho, localização, tudo igual. E aí, mesmo assim, o cliente ele opta em comprar aquela de 300 mil. E com certeza dá problema lá na frente. Só que daí o nosso mercado acaba pagando o preço, né? Por conta dessas empresas que já vêm com uma malícia, né? Então, parabéns para a Ciesc, que levantou essa bandeira para a gente poder barrar essas empresas aí que estão aí querendo fazer o mal, digamos assim, com o nosso mercado. Eu tenho um amigo, construtor até, seu Sandro, um abraço para ele, que ele falou algo esses dias e eu, na minha ingenuidade dos 40 anos, eu não conseguia acreditar, André e Fábio. Ele falou assim, Dudu, existem 3 tipos de empresas. A empresa que se cria para vender, a empresa que se cria para herdar e a empresa que se cria para quebrar. E eu falei para ele, eu não consigo acreditar que uma pessoa construa uma empresa, que é isso que tu tá falando, é o nosso mercado, e não é só, a gente tá falando na construção civil, mas eu já trabalhei com evento, já trabalhei com música, nós tava falando, e qualquer setor tem isso. Tem. Que é aquela pessoa que diz, cara, estão cobrando 1.000, dá para fazer por 500, até dá para fazer por 500, que nem vão dar, se você vê a Sul Construtora vendendo 1, 2 unidades, daqui a pouco num lastro, porque ela quer fazer uma ação, alguma coisa, agora tu colocar todo o teu empreendimento num valor que não paga a conta, é sobre isso que a gente tá falando. Acende uma luz vermelha, né? Um alerta, digamos. Porque a conta não paga, conta é básica, né? Porque o que acontece? As construtoras vão pagar o mesmo preço do tijolo, do ferro, da argamassa. Obviamente, vai depender ali da negociação, mas no geral é tudo igual. Então, como que aquela construtora que acabou de chegar está prometendo mundos e fundos, valores lá embaixo, se o preço, ela vai pagar o mesmo preço para construir que nós pagamos. E um detalhe também que eu acho que é legal, que fica entre parênteses, isso, André e Fábio, é que a preocupação não é nem só com esse valor. Claro que o valor vai deturpar o mercado, um monte de coisa. Porém, a gente sabe que hoje as construtoras têm 2, 3 obras em andamento e mesmo assim a mão de obra é complicada. Então, a hora que uma empresa tiver que ter 10, 11 obras tocando, cara, não é inviável, não. Exatamente, isso é um ponto bem importante também citar. Diariamente vem muitas perguntas para nós, para analisar, muita pergunta. Se nós quiser, até perguntas boas. Só que o que acontece? A gente não pode dar o passo maior que a perna. Então nós temos um cronograma que a gente sempre trabalha junto com o setor de engenharia,
Ó, aqui dá para encaixar aqui, ali, entende? Então, porque tá dentro do escopo de vocês, né? Exato, porque a gente precisa da mão de obra, né? E não adianta a gente Precisa do assumir muito compromisso. Exato. Exatamente. Não adianta assumir muito compromisso e a gente não vai conseguir tocar. Entende? Então tem essa questão também, né? De muito cuidado na hora de fechar as permutas. Será que você vai conseguir tocar elas no tempo hábil, tudo certinho? Esse é um cenário que a gente vê, né? Muitas consultoras fechando muitas permutas no passado para garantir a área, né? A área. E agora chega nos prazos de iniciar e a gente vê que vai ter dificuldade. Sim. Porque é muita obra ao mesmo tempo. Muita obra. E a gente tem não tem uma escassez de mão de obra. A gente Tem. tem consultoras e consultoras sempre com placa de contratando funcionário e está sempre girando. Sim. Então é um cenário de se preocupar, né? Sim, sim. E às vezes até de se preocupar pelo ponto positivo, porque às vezes tu tem bastante obra e tu não tem nem comercial para vender aquele volume de obra. Exatamente. O que deveria ser um ponto positivo. Sim. Pô, eu tenho bastante para vender e tem gente querendo questões de mercado mesmo, exatamente, né? exatamente. André, dando sequência então no nosso bate-papo aí, a gente tem um diferencial que para nós corretores é sempre positivo, né? Que tu vende para o teu cliente o CUB até a última parcela. Sim. Que a gente olhar pela correção do CUB hoje, a gente teve os seus picos pós-pandemia ali com alto custo da matéria-prima, né? Sim. Mas no geral, no histórico, o CUB se mantém, né? Como é que fica para a construtora? Como é que vocês acompanham esse pós-entrega aí, mantendo o parcelamento até o final no CUB? Sim. Sendo que tem outras cidades, né, dando sequência aqui, já trabalham diferente, né? O CUB até as chaves e após dali isso pra vem... frente, outros indexadores, exatamente, GPM, mais alguma coisa. Esse é um outro detalhe também que acaba que o nosso mercado ele fique tão aquecido. Porque hoje nós apenas colocamos CUB como indexador, né, de reajuste aí das parcelas. Se nós formos analisar o reajuste do CUB com a inflação, o CUB ele só, na verdade, ele ajuda mais quem compra do que nós. Ele é bom para o cliente, né? É bom para o cliente, porque se não me engano, eu acho que 2024 fechou ali em 4 alguma coisa. Só que o preço do ferro, enfim, da matéria-prima subiu demais. E nós não conseguimos repassar esse valor para o cliente. Então nós temos que segurar por conta própria essa inflação, onde já está pré-estabelecido que é só CUB. Eu sei que uma outra consultora aqui na cidade tentou colocar outro indexador, mas ela já voltou já para o CUB, porque já é uma tradição nossa e não tem complicado de mudar, não tem como mudar. Então, hoje a gente trabalha com o CUB do começo até o final, até depois da obra entregue. Né? E como eu falei, tá mais beneficiando o cliente do que nós. Mas tudo bem, tá tudo certo, continuamos felizes. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E eu falo, são os ping-pongs do mercado, né? Por quê? Porque há um tempo atrás, hoje também, ser só o CUB é o nosso diferencial. Exatamente. Mas a gente sabe que pro lado do construtor não é o melhor cenário. Mas é aquilo, aí o construtor às vezes vai ter que ter a estratégia de fazer uma compra adiantada, vai ter que adiantar a sua compra de aço, a sua compra de todos os implementos necessários ali, para tu não sofrer tanto na dor depois, né? Exatamente. Tanto é que na época da pandemia, nós tivemos uma falta muito grande de matéria-prima. Ferro, tijolo. Então, o que nós tivemos que fazer? Importar ferro de fora, fechar cargas grandes, obviamente o pagamento sempre no cash, tudo mais. Ali nós conseguimos também preço, porém a gente tem que, como faltou no mercado brasileiro, a gente tem que começar a importar também. Mas são situações, né, pontuais, mas aí voltando à questão do CUB também, uma grande vantagem é que ele se mantém, né, teve aquele pico na época da pandemia, só que de lá para cá ele vem se mantendo bem tranquilinho, né? Sim. E é uma grande... Para os corretores, é um grande argumento de venda. Olha, aqui é só CUB. Entende? É um grande diferencial. André, a Aciesc, né? Ela nasce aí, como a gente falou antes, né, Fábio? Com esse intuito de harmonizar essa comunicação, vamos falar assim, entre PROCON, Ministério Público, OAB... E a gente está muito feliz, né? A gente vê o nosso presidente Ney aí, mais alguns colegas, tendo essa comunicação
isso que tu falou, essa visão, né, Fábio? A gente tem visto muitas pessoas hoje, eu vi que o pessoal da Ciesc tá fazendo isso, tá levantando, que nem diz lá no Rio Grande, tá levantando algumas lebres. Isso é muito bom, porque quando se tem algo para melhorar, tem que se melhorar. E a gente sabe que o nosso mercado, eu sempre falo, né, a gente tá há 40 anos à frente em muitas coisas na construção civil, mas a gente é retrógrada em algumas coisas que a gente precisa, pelo menos, equilibrar essa conta, né? E esse é o papel da Ciesc, né? E mais uma vez fica o convite para você, corretor, que conheça, vai lá no Ciesc _oficial no Instagram, conheça o movimento que a Ciesc está fazendo, que é no intuito de agregar. Como que você vê esse movimento? Qual a sua opinião sobre esse movimento que a Ciesc está fazendo e até mesmo como você está vendo esse movimento nesse momento? Eu particularmente fiquei muito feliz quando o Fábio veio falar comigo, contando desse movimento que eles estavam fazendo, né? E porque era uma dor que sempre teve no nosso mercado. Porque o corretor, ele, como eu falei, ele é a mola propulsora do nosso mercado. O que seria nós sem os corretores? São os corretores, é que eu sempre falo, o nosso cliente é o corretor. É ele que viaja, ele que leva o nosso produto, ele que direciona o cliente para nós. Então, hoje eu falo, o nosso principal cliente é o corretor. Então, nada mais justo do que ter alguém, uma entidade, que brigue por ele. Né? Então, eu fiquei muito feliz, tanto é que nós apoiamos desde o início esse projeto. Venho acompanhando de perto também, o Ney ali eu acompanho, ele está se movimentando bastante, o Fábio, o pessoal que está mais na cabeça ali, e eu fico muito feliz mesmo, porque era algo que nós precisávamos, e eu tô vendo que a Ciesc está puxando essa bandeira aí, brigando para os corretores. Obviamente, as consultoras também são afetadas positivamente. E a ideia é bem isso. Que bom essa tua opinião, a gente fica feliz e vê que muitos construtores, né, Fábio, estão tocando nesse ponto. Até esses dias eu citei lá, tem um episódio aí de uma série muito bacana, que uma hora lá fala, ai que se agitar a água, né? E eu acho que é isso que está acontecendo nesse momento, né? Eu acho que a Ciesc, junto com outros órgãos que o Fábio vai falar agora, dá uma agitada nessa água para as nossas melhorias, para a evolução, porque a gente tem sempre vai ter reclamações de ambas as partes, né? Sim, o corretor acha que não está ruim a tal coisa, a construtora acha que precisa se melhorar. E quando se tem um pensamento em harmonia, eu sempre penso, na nossa empresa lá, eu sempre falo, cara, não vamos reclamar, o que nós precisamos melhorar? Eu sempre preciso melhorar. Dudu, tá ruim tal coisa. Eu quero que tu chegue e diga assim, viu, Dudu, vamos ajustar tal coisa? Vamos. Tudo que tiver ruim, nós vamos ajustar. Mas desde que não venha em tom de reclamação, vamos... Sim. O mercado é nosso. O mercado tem que vir em tom de melhoria. Melhoria. Que nem eu falo, o mercado não é da Ciesc, não é da Sul, o mercado é nosso. Então, se eu fizer alguma coisa, eu não estou prejudicando só a mim, eu estou prejudicando a todos. O coletivo. Então, é isso que a gente, sem demagogia nenhuma, é assim que a gente tem que pensar. Ótimo. Se eu fizer algo que, eu vou vender só pela comissão hoje, eu estou me prejudicando e estou prejudicando eu do futuro e estou prejudicando o Fábio, o André. Exatamente. Mas é assim que funciona, né? Se a gente pegar o gancho aí dos órgãos, né, a Ciesc vindo como um articulador, né, para conversar com todas as áreas pertinentes do mercado, então Cresci, Ministério Público, Procon, Legislativo, Executivo, né, OAB, também, realmente para todo mundo começar a falar a mesma língua, né, diante do nosso cenário, para trazer mais segurança tanto para o corretor, que representa o cliente, né, mas na ponta final é o cliente, e a própria construtora, de fazer o mercado fluir de maneira saudável. Sim. Eu acredito que essa é a tua visão também dentro desse contexto. A Ciesc vem para não ser é o articulador, pra né? Somar, para somar, para agregar e fazer esse negócio rodar, Sim. porque eu entendo que o município é uma empresa. Cada Sem setor dúvida, é um órgão, mas que tem que se conversar para as coisas fluírem da maneira correta. Para tu entregar lá no final o que é prometido, o que a gente vende a cidade, né? Exatamente. E olha que legal, a Ciesc conectando esses órgãos, cada um com a sua relevância, para quê? Para chegarem num consenso e todo mundo caminhado, né, com uma mesma visão e para o caminho certo, né? Exatamente. Isso também é bem importante. A gente vem aí, eu Cresci também, é uma área que a gente abraçou, nós também veio junto com a Ciesc, exatamente para, digamos assim, aumentar o nível de qualidade do serviço prestado pelo corretor. A gente teve uma debandada, um aumento gigantesco nos profissionais que entraram no mercado, principalmente pós-pandemia, né? Só que a gente precisa que esses profissionais sejam de qualidade, né? Sim. Então a gente precisa muito da presença do Cresci,
nessa fiscalizando e nessa formação também. Formação, né? Acho que é muito importante. Sim. Eu tenho uma opinião aqui que às vezes, muitas vezes o que é o nosso diferencial acaba virando o nosso algoz. Nós estávamos falando do Cube, né? O Cube foi usado como diferencial muitas vezes de ser só o Cube, mas também às vezes é o algoz, porque é ruim nesse ponto. E eu vejo hoje, quando eu vejo um cliente falando a famosa pergunta, será que vende? Quando ele está investindo na planta, tá, mas será que vende? Eu sempre falo que para cada um investidor do mercado, a gente tem milhares de pessoas querendo vir morar ou vindo morar. Se nós pegar lá em Timbó, quantos investidores tem lá em Timbó? Talvez tu vai contar, 50, 100. Sim. E quantos de Timbó que tem o êxodo e vem para cá? Muito mais. Então hoje, no nosso mercado, muitas vezes, Fábio, essa questão da evolução que a gente precisa é se dado ao grande volume de pessoas que querem comprar aqui, que compram aqui, que a construtora acaba tendo que construir, que falta mão de obra. A gente vê hoje, até nas construtoras, às vezes, a construtora precisa contratar gerente comercial, a imobiliária precisa contratar corretor, a obra precisa contratar pedreiro. Tá todo mundo precisando. Vocês imaginam um mercado onde desde as cabeças pensantes até de quem tem que executar no dia a dia, falta mão de obra. Sim. Isso é sinal que está faltando mão de obra, porque se não tivesse gente comprando, não estaria faltando mão de obra. Então, essa é uma pergunta que, às vezes, ela é muito fácil de ser respondida, né? É tipo o mercado. Por que está se abrindo mais mercado? Porque está vendendo mais? Então, eu queria a opinião de vocês sobre isso também. Eu vou pegar só um gancho antes do André responder a questão de mão de obra. O que você falou, eu concordo plenamente. Mas tem uma questão principal também. Falta mão de obra qualificada. Sempre, né? Principalmente, né? Eu vou falar pelo lado do mercado imobiliário e corretores, né? Não é que falta corretor, né? A gente hoje, Itapema, o levantamento que a Ciesc fez, deu quase 9 mil corretores, Porto Belo e Itapema. 15 na região, e mesmo né? assim, a gente vê donos de imobiliária pedindo se tem corretor para indicar. Então, assim, falta corretor qualificado. Porque senão ele não dura. Ele está sempre pingando de imobiliária e ninguém quer. Sim. Então, sobra essa mão de obra. Então, é o que eu vejo do cenário também. Existe a demanda, mas as pessoas não estão preparadas para isso. O pessoal acaba... o pessoal acaba vindo muito para cá porque, como o nosso mercado ele tá reconhecido mundialmente. Hoje nós temos uma grande quantidade. Até semana passada nós vendemos 2 unidades para a Inglaterra. Brasileiros. Nós temos desde Rússia, Coreia do Sul. Nós temos, cara, no mundo inteiro realmente vendas. Por quê? São brasileiros que vão tentar a vida fora, ganham em dólar, ganham em libra, e aí deixar o dinheiro lá não tem o porquê. Então, eles vêm investir aonde? Itapema e Porto Belo. Onde o dinheiro, lá eles ganham, vamos falar em dólar. Então, o poder deles aqui é 5 vezes maior, né? E então, o poder de investidores do Brasil e do mundo está muito forte aqui. Então, nós precisamos... Aí os corretores enxergam isso e aí eles... eu vou para lá ser corretor. O corretor lá tá rico, o corretor lá tá ganhando dinheiro. Mas esse pessoal vem para cá, eles não vêm com qualificação. Muitas das vezes, claro, todo mundo tem direito a um lugar ao sol, mas essas pessoas, muitas delas, vêm, ficam 3, 4 meses, não fazem uma venda, se apertam e voltam para a sua cidade. E nesse meio tempo, quando ficam aqui, acabam estragando o mercado, como eu falei antes. Faz qualquer negócio, né? Faz qualquer negócio, vende para construtoras duvidosas. Então, vai estragando o nosso mercado também. Por isso que é importante lá na qualificação desses corretores. Eu sou da opinião que o curso de corretor, a formação, precisava ser muito mais abrangente do que é hoje. Hoje você faz um curso online e você já vira corretor. Eu tenho uma opinião bem parecida, tanto que eu comento em todo momento que a gente fala sobre isso. Para mim, o Cresci deveria ser uma pós-graduação. Para você ingressar, solicitar o seu Cresci, você já teria que ter uma formação básica. Ótimo. E vou te falar assim, nesse mercado, indiferente de qual seria. Porque tu já nivela para cima. Porque quem não quer não paga o preço. Exatamente. Né? E aí tu faz uma pós-graduação, cara, é 2 anos, é estudo, é muito estudo. No final tu tem que entregar um resultado. Sim. Tu faz uma faculdade e tu tem um TCC para entregar no final. Perfeito. Concordo. Tu filtra melhor. E um ponto que eu acho legal, até de falar para quem está assistindo, a ideia nunca é que a construtora nova seja excluída.
é que ela faça direito e evolua. Exato. Nunca que o corretor novo seja... Não, porque eu comecei, eu estou no mercado há alguns anos, mas sem assim, dúvida. Eu estou aqui por quê? Porque aqui tem corretor de Porsche. Mas ter a Porsche não é da noite pro dia vendendo de qualquer jeito. Os construtores que estão aqui são bem estabelecidos e têm estrutura. Por quê? Porque tem o lastro, gente. A faculdade 4 anos, não é em vão. Não adianta você chegar numa faculdade na primeira semana, conhece todo mundo e pensa, pô, já sei, não preciso mais vir na aula. É mais ou menos essa analogia. Não, você tem que frequentar, porque senão você vai ser um Eu falo dessa melhora nessa formação, porque eu também fiz o Cresci há 10 anos atrás. E ele é relativamente fácil. Sim. Então, assim, dá para ver que a gente precisa evoluir também nesse lado. É o meu ponto de vista. E até interessante também levar para a Ciesc esse detalhe, para ser conversado. Eu também entendo que não é algo que a gente consiga mudar da noite pro dia, mas tem que ter o pontapé pelo menos inicial. Discutido, né? Exato. Tem que ser discutido. Eu acho que é super interessante, super válido, e tenho certeza que a grande maioria dos corretores e construtores vão apoiar essa ideia de fazer um curso mais complexo, que nem o Fábio falou, com mais estudo, que passe, que tenha semestres, enfim, aí vamos entrar numa outra seara. Entra uma didática. Mas tem que mudar. Tem que mudar. Não tenha dúvida. André, eu me despeço aqui, mas obviamente o Fábio vai fazer as honras da casa aí. E obrigado pela tua presença, né, Fábio? André, mais uma vez, obrigado pela parceria, por ter acreditado na Ciesc ano passado, quando a gente conversou a primeira vez, e por estar do nosso lado aí, até para fazer esse mercado que é tão pujante, crescer ainda mais com seriedade e muita honestidade. Então, fica aqui meu agradecimento pela entrevista aqui também, pelo bate-papo. Bate-papo aí nosso, né? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, agradeço novamente vocês. E saibam que a Sul Construtora é uma parceiraça da Ciesc, tá? Nós apoiamos demais vocês, o trabalho de vocês é super importante, não só para nós estamos envolvidos junto aí nesse mercado, mas eu acho que para todo mundo a Ciesc, ela vem contribuindo. Posso fazer uma última perguntinha que eu tinha feito? Ó, até eu tinha anotado aqui, ó. Que conselho você daria para os corretores que estão entrando hoje no mercado aqui do litoral? Que conselho? Bom, para nós finalizar aí Bom, eu acho que, primeiro de tudo, buscar uma imobiliária que te dê um suporte legal, né? Uma imobiliária que trabalhe com construtoras sólidas, né? Eu acho que a gente tem que ser muito tradicionalista nesse ponto. O dono da imobiliária, ele tem que ter parcerias com construtoras sólidas. Obviamente, você vai surfar nessa onda, você vai ter portas abertas para essas construtoras. E isso você vai ganhando experiência, visitar obras, visite obras, muita obra. Todo dia você tem que visitar obras novas, você tem que entender do produto, saber o que está acontecendo. E digo mais, não só se limitar aqui, você tem que entender de finanças, você tem que entender de política. Ah, André, eu não gosto de política. Você tem que entender, gostando ou não gostando. A política, ela gere tudo que nós estamos falando aqui. Geopolítica, o que está acontecendo no mundo, as commodities, como é que está o dólar, as guerras, as brigas, né, entre as grandes potências. Tudo isso vai forjando um grande corretor. Tá? Então não se limite só em apartamento, em planta. Isso vai muito além. Tá? O seu conhecimento tem que ir muito além disso. Você tem que entender de todos esses fatores que eu falei, além de tudo, tá? Para você ser um bom corretor. A gente precisa, pegando esse gancho para finalizar, quando você precisa algo jurídico, você corre para o advogado, né? Perfeitamente. Precisar alguma coisa de saúde, tu vai para o médico. Hoje na corretagem, tem gente que não procura o corretor. Por quê? Pode ficar doente, né? Por quê? Porque a gente não é bem representado. Sim. Né? Nós, corretores, precisamos trazer essa imagem de segurança para quem quer investir e dizer assim, cara, eu só invisto com o corretor. Exatamente. Ele vai me indicar. Exatamente. Então, acho que mais ou menos esse é o cenário para o corretor que está entrando, assim, estar preparado para tudo. Você tem que conhecer de tudo para falar com o teu cliente. Exatamente. Até porque hoje nós não vendemos, o corretor não vende uma bicicleta. Ele vai vender um imóvel. Essa pessoa que vai vir comprar, ou ele é um empresário, um comerciante, ele está ligado nisso tudo que eu falei agora antes, no mundo e enfim, né? E você tem que ter, ele tem que
você tem que passar essa confiança para ele. Exato. Ele vai olhar para você, pô, esse cara aí entende de política, ele entende de geopolítica, do que está acontecendo lá fora, é um cara ligado, sabe o que está acontecendo, então isso você passa a segurança também para o teu cliente. Além do daqui, né? Perfeito, obrigado, André. Vamos fazer mais um episódio com o André. Até o próximo Conecta Ciesc.